de Santos, que agora se transforma em Aeroporto Regional do Guarujá, né, que tem uma portaria do Comando Aéreo Regional que define restrições em função do cone aéreo, altura máxima de edificações fixas de 75 metros. E as restrições de navegação, que foram consolidadas até por uma provocação da DERSA, em 2011. Então, uma resolução do Conselho de Autoridade Portuária, de junho de 2011, definiu para aquela seção, ali no meio do canal, largura do canal de navegação de 220 metros, gabarito vertical de 85 e profundidade mínima de 21 metros. Então, aí as opções construtivas possíveis foram analisadas e, evidentemente, qualquer que seja o tipo de ponte, a gente entra em confronto com as duas restrições. Altura máxima de 85, gabarito mínimo de 75 e gabarito mínimo de 85. Ou seja, nenhuma dessas alternativas de pontes comuns atende. Mas vocês poderiam dizer, mas espera aí, tem ponte que pode ser mais baixa. Uma ponte levadiça, uma ponte rotatória. A gente analisou, e em função do tempo operacional que a gente teria, vamos dizer, para a passagem no navio, que é muito mais do que os 5 a 10 minutos da balsa, inviabiliza. Então, sobrou a alternativa de túnel. A gente considerou também outros aspectos, vamos dizer, a geologia local, né? A geologia lá da região da Baixada, vocês conhecem bem, obras muito complicadas. Santos tem, inclusive, um programa de aprumo de prédios, né, porque antigamente se fazia os prédios com uma fundação que permitia que, no futuro, eles se inclinassem, como os vários cumpriram a lei e se inclinaram, né? A camada espessa de sedimentos fluvio-lagonares, né? Então, isso foi considerado na nossa solução. A opção 1 seria túnel escavado. Qual é a vantagem disso? Os nossos colegas empresários da construção sabem. É uma tecnologia dominada aqui no Brasil já, não interfere na operação do porto, que seria feita por baixo, lá numa camada mais consistente, depende de características geotécnicas e geológicas do terreno. No caso aqui, não pode, deve implicar em escavações a grandes profundidades, ou seja, no canal a gente teria que passar uma profundidade de cerca de 60 metros. Né? A estabilidade das escavações depende do maciço, ou seja, há um risco geológico, e necessita de grandes estruturas de contenção em box. Pelo fato de estar mais profunda, as rampas de acesso são muito mais longas. E aí a opção 2, que é o túnel imerso, essa tecnologia nova, método construtivo inédito no Brasil, primeira vez que se tenta uma solução dessa. Permite a execução em várias frentes, pelo fato de ser modulado. Né? É instalada a menores profundidades, ou seja, com rampas mais curtas. Necessita, para a construção dos módulos, de uma grande doca seca. No caso aqui, a gente aproveitou a rampa de saída do lado do Guarujá para implantar a doca seca e depois ela é transformada em rampa. E tem alguma interferência na operação do porto durante a implantação. Bom, para escolher entre uma e outra, nós fizemos a comparação de vários componentes aí das duas obras, custo, prazo, comprimento, desapropriações, canteiro, risco, áreas de apoio, etc. E chegamos à conclusão que o túnel imerso tinha uma série de vantagens sobre o túnel NATM. E a microlocalização foi definida em função de mais alguns aspectos que foram considerados importantes. Por exemplo, afloramentos rochosos. Para o túnel submerso, para o túnel imerso, o afloramento rochoso implica em necessidade de um derrocamento, em função do tipo de fundação que a gente tem. A região de Santos tem uma série de bens
tombados ou em processo de tombamento pela prefeitura. Existe um conselho lá chamado CONDEPASA, que é o Conselho de Patrimônio Histórico deles, e o CONDEFAT também tem algumas obras tombadas. Por exemplo, o sistema de canais de Santos, projetado e construído por Saturnino de Brita, todo tombado. Então, em função dos pontos de atração, do patrimônio histórico e da geologia, a gente acabou analisando as duas localizações. E acabou chegando, em função disso, meio biótico, meio físico e meio socioeconômico, na seguinte comparação. As alternativas com locação E são as que ganham das locações D. Bom, agora vamos passar um filminho que mostra, vamos dizer, ilustra. Espera aí. Dá uma clicada aí. Por que não passa aqui? Isso. Tem musiquinha também.
Então deu para ter uma ideia da concepção artística, do que deve ser o túnel e um pouquinho do método construtivo, mas o engenheiro Harald depois vai explicar com um pouco mais de detalhes, vamos dizer, toda essa tecnologia construtiva que para nós é inovadora. Então, em função de todo aquele estudo de localização e de definição da solução construtiva, nós acabamos chegando à configuração final do túnel e dos seus acessos. Esses acessos do lado Santos, nós tivemos uma alteração, tanto é que em Santos nós fizemos 2 audiências públicas ambientais, né, para adequar, vamos dizer, em função de alguns problemas sociais, principalmente decorrentes de desapropriação. Do lado do Guarujá também a gente fez alguma ajeitada aqui, está estudando alguma coisa, mas isto aqui é o que é o projeto que está consolidado no momento. É importante aqui destacar aquilo que a gente comentou, vamos dizer, que a gente acabou atendendo a solicitações das 2 prefeituras e da CODESP. Do lado Santos, nós temos uma saída e 2 entradas de automóveis que são nessa região aqui, atendem a região central e a ponta da praia. A saída de caminhões é exclusivamente aqui pela Senador Dantas e a entrada pela Padre Anchieta, que pegam 3 ou 4 quarteirões totalmente inseridos no que a Prefeitura de Santos denomina de ZP2, Zona Portuária 2, ou seja, não há acesso de caminhões para a zona urbana de Santos. E também os veículos de passeio não são jogados para a portuária. Do lado do Guarujá, a segregação é maior ainda, porque essa saída aqui é exclusiva para ligar com a perimetral da margem direita do porto, do lado do Guarujá, e as saídas de veículos de passeio são aqui para Santos Dumont e uma ligação com o futuro sistema viário do Guarujá, já está no plano diretor, que vai atender a Base Aérea de Santos, a Petrobras, pré-sal, e vai fazer uma conexão também, uma nova conexão com a Domênico Rangoni, aliviando as conexões que a gente já tem hoje para a zona urbana de Guarujá, especificamente do distrito de Vicente Carvalho. Esse aqui é um detalhe em escala um pouquinho maior. Nós vamos ter algum impacto, em termos de impacto ambiental, a reunião não é para esse assunto hoje, o Marcelo, que é nosso gerente da área de meio ambiente, já falou bastante sobre isso. Esse túnel ele tem pouco impacto considerado assim ambiental ao pé da letra. Vamos dizer, o impacto maior é social, é desapropriação do lado do Guarujá e reassentamento de uma série de famílias do lado, ao contrário, desapropriação do lado de Santos, porque a ocupação é mais regular, uma ocupação mais antiga, e reassentamento da população aqui da região da Prainha, do lado do Guarujá, uma ocupação que carece de titulação até o momento. No lado de Santos, nós vamos ter algumas desapropriações aqui, especificamente ao longo da Rua José do Patrocínio, que é o eixo do acesso principal, ou seja, todos os acessos, todas as saídas se concentram aqui na José do Patrocínio, né? E do lado do Guarujá, a gente teve a felicidade de ter uma faixa preservada pela CODESP. Existe uma usina de geração de energia que é concessão da CODESP, a usina de Itatinga, e a linha de transmissão passa exatamente por essa faixa que estava, vamos dizer, totalmente livre, a menos da chegada aqui no canal, que tem uma ocupação que já numa primeira fase das obras nós vamos ter que fazer o reassentamento, né? Do lado do Guarujá, nós tivemos muitas conversas, além da prefeitura, representada aqui pelo Dr. Duino, tivemos muitas conversas com a CODESP, principalmente por causa desse acesso aqui da ligação com a perimetral da margem direita, cujas obras já estão implantadas até esse trevo aqui. Então tivemos discussões com a CODESP, com a Local Frio, com a Santos Brasil, em função de a gente estar passando aqui. Por isso que nós estamos passando em viaduto nesse trecho aqui, de 600 a 700 metros, justamente pela pouca disponibilidade de faixa e pelo tráfego pesado de caminhões que já existe hoje. Você pega fotos aéreas recentes, essa região aqui, essa foto aqui já dá para ver, né?
ou seja, a quantidade de caminhões que entram e saem, particularmente desses dois terminais, além dos outros que nós temos aqui. A configuração geral do túnel e de seus acessos é essa aqui. Ou seja, o túnel imerso é esse trecho em roxinho aqui, um roxo hematoma. As saídas em vala coberta são essas em vermelho dos dois lados. As saídas em vala aberta ou em rampa são as laranjas. Existem viadutos aqui na Santos Dumont, do lado do Guarujá, a travessia da linha férrea aqui da MRS, do lado do Guarujá, a travessia aqui das... não, aqui é uma travessia de linha férrea também, mas a linha férrea continua em nível. Aqui nós fizemos um viaduto na Senador Dantas para passar por cima dos acessos, para não ter cruzamento, e aqui é uma ligação com a Avenida Portuária, especialmente para os caminhões. Esse é o trecho lá da ligação com a perimetral da margem direita, os trechos em viaduto, o restante em nível, conectando com o sistema viário já existente que a Codesp e a Prefeitura implantaram. A seção transversal do túnel, aqui no trecho de canal, ela tem 3 galerias, 2 para veículos com 3 faixas de tráfego cada uma, sendo que uma delas, a faixa da esquerda, ela pode ser destinada para o VLT. A MTU está implantando o sistema de VLT da Baixada, a primeira linha que liga o porto, que é exatamente, vamos dizer, ao lado da nossa saída, daqui até São Vicente, lá no Terminal Barreiro. A segunda linha deve ser Porto Valongo, a terceira linha Porto Ponta da Praia e a quarta linha Santos Guarujá. Então, a faixa da esquerda deve ser destacada no futuro para o VLT. Está prevista aí a passagem de automóveis, caminhões, motos, e na galeria central, com 5 metros de largura, uma ciclovia e um passeio para pedestres. Entre os dois acessos do lado de Santos Guarujá tem cerca de 1.100 metros, e nos acessos tem elevadores, escadas rolantes, escadas convencionais. Ou seja, prevê-se aí, inclusive, que as pessoas com deficiência, cadeirantes, podem passar também por aí, que nos dois extremos nós temos elevadores. Nos trechos em vala coberta, ou seja, após passar pelos edifícios de transição, a gente já tem as 2 pistas só para veículos. Esses são os trechos em vala aberta, a mesma coisa, só as pistas de veículos. E nos acessos aqui a gente tem, no mínimo, 2 faixas de tráfego. Dentro do túnel são 3. Os viadutos também, esses previstos, vamos dizer, tem 2 faixas de tráfego. Isso aqui é só ilustrativo. Tanto do lado do Guarujá como do lado do Santos, os viadutos que estão na zona mais urbanizada, nós estamos dando um tratamento arquitetônico especial para que a gente não vá criar mais minhocões. A tendência hoje no mundo é a gente demolir as estruturas elevadas. Veja o Rio de Janeiro, por exemplo, então nós estamos dando um cuidado especial à arquitetura para que a gente não tenha minhocões no seio da malha urbana. Esse é o viaduto aqui ao lado do Tecom e da Santos Brasil, da Local Frio. O viário novo, também sempre com duas faixas no mínimo. Esse aí é o trecho em nível. Aqui também, do lado da Tecom e Local Frio. Então, esta é a seção do túnel. O túnel, vamos dizer, só para vocês terem ideia, depois, quando o Harald falar do método construtivo, vocês vão ver o que é construir um elemento desse. O túnel tem 6 elementos de 145 metros cada um, são 870 metros imerso,
e mais umas pontinhas ali em túnel cut-and-cover, entre os dois edifícios de transição, coisa de 1,1 km. Este elemento, cada um dos 6 elementos, ele vai ter 37 de largura, 10 de altura e 145 de comprimento. É quase um prédio de 50 andares deitado. A seção em vala coberta, típica está aí. As seções em vala aberta, em rampa e as em nível estão ilustradas aí. Esse aqui é um perfil longitudinal. A gente está deixando, vamos dizer, o gabarito mínimo de 220 por 21, sendo que a CODES pediu que nos cais a gente deixasse pelo menos 15 metros, que seria o calado mínimo dos navios que atracariam nesses cais, nesta seção do canal. 870 metros de túnel imerso, ou seja, essa parte em módulos, e 1.700 metros total. Bom, aqui o que interessa para nós agora são os principais quantitativos. É uma obra realmente grande, né? Só em paredes de diafragma a gente tem 150 mil metros quadrados, parede de diafragma de 80, de 1 metro de largura. Escavação entre as paredes de diafragma, 1.100.000 metros cúbicos. Concreto para as paredes de diafragma, 130 mil metros cúbicos. Armação dessas paredes, 15 mil toneladas de aço. Contenções metálicas tipo combi wall, coisa de 7.800 mil toneladas. A estrutura de transição e acesso à superfície, concreto, 25 mil metros cúbicos e aço, 4 mil toneladas. O túnel imerso, concreto de 40 MPa resfriado. Depois, vamos dizer, se for o caso, o Harald explica aí o porquê do resfriado. Concreto fabricado com gelo e depois resfriado durante o processo de cura. 112 mil. Aço para armação, 16 mil toneladas. Dragagem de material mole marinho, com profundidade até 32 metros, porque como a gente tem que deixar pelo menos 21 metros livres, mais 10, mais a proteção, ou seja, ele vai estar assentado a 32, 33 metros abaixo do 0 DHN. Então, a dragagem é realmente, vamos dizer, um aspecto importante nessa obra.